Simbora. Quantas pérolas vão vir, hein, daqui pro final dessa coletiva? Meu Deus do céu. Bom dia a todos. Já há algum tempo que a gente quer conversar com vocês, né? Mas a. Tá baixo? Alô? Mais uma vez, né? Bom dia. A gente já vem há algum tempo precisando conversar com vocês, conversar com o nosso Já começou daquele jeitinho com o erro ali no microfone, né? Que fase que tá o esporte até nisso, velho. É impressionante. torcedor, né? Conversar com o nosso sócio. Essa semana tivemos aí uma reunião do conselho, foi uma reunião, eu diria que importante para nós da gestão, ou seja, a gente foi lá prestar contas. Obviamente, o nível de questionamentos, né, feitos pelo nosso conselheiro, né, foram questionamentos duros, mas respeitosos, e procuramos, nesse momento, dar todas as explicações necessárias, né, de forma honesta, de forma transparente, para que nenhuma dúvida, né, paire no ar. Eu já venho também num processo de fala, de conversas com lideranças do clube, isso já tem alguns dias, e essas conversas são importantes até para a gente entender qual é o sentimento dos dirigentes, às vezes pessoas até pessoas que não são dirigentes, mas que ou não foram dirigentes, mas que tem uma importância muito grande para o clube, né? O Sport é um clube muito grande, um clube que tem uma representatividade na sociedade, e a gente precisa, de fato, conversar com muita gente. Detalhe: 4 dias atrás saiu uma matéria no GE que estava tendo meio que uma arrumação política. Eu esqueci agora qual foi a expressão utilizada pelo GE. Estava tendo meio que uma arrumação política, um emaranhado político para de fato tirar Yuri Romão do cargo de presidente do Sport. A Yuri Romão, em contato com o GE, via assessoria de imprensa e tal, de comunicação, falou: não tem nada disso. Não tem nenhum emaranhado, nenhum arranjo político para me tirar do poder, não. Eu vou continuar no cargo de presidente e eu não vou renunciar. Mas já estava acontecendo isso. Tem vários áudios de Luciano Bivar no grupo de WhatsApp vazado. Tem publicação na Rádio Jornal, entrevista completa com o repórter Vitor Amorim, e Luciano Bivar claramente falando: Yuri Romão não tem mais condições de continuar como presidente do esporte. Dando a entender claramente que Yuri Romão, que estava acontecendo um plano estratégico para a saída de Yuri Romão nos bastidores, pela alta cúpula leonina, né? Luciano Bivar, Gustavo Dubé e tudo mais. Então, assim, é impressionante como os caras gostam de falar mentiras pro torcedor, né? A todo momento, mas o torcedor não é otário, não é trouxa, pô. Todo mundo tem acesso à informação hoje. Não adianta tentar desmentir via assessoria, no GE, que todo mundo sabe o que tá acontecendo, pô. E hoje a gente fez mais uma reunião hoje cedo, por isso que eu me atrasei um pouco, com outras lideranças, agora num fórum maior, que eu fiz conversas individuais e depois fui juntando essas pessoas para que a gente pudesse fazer isso de forma agora mais coletiva, né? E um sentimento muito bom, um sentimento muito importante que eu saí dessa reunião hoje é o fato de que eu me senti muito acolhido, né, por essas pessoas, dentro daquilo que a gente expõe, o que expôs. E nessa última reunião, né, de hoje, a gente tomou uma decisão de que o presidente Yuri Romão, ele fica, tá, até o final de dezembro, até 31 de dezembro. Ao final desse período, a gente chama a auditoria, que já é normal, ou seja, até por conta da Lei Pelé, e logo após o final da auditoria, nós convocamos uma eleição para que se escolha um novo dirigente para tomar conta do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. Provavelmente deve ser um mandato tampão, e que acho que no final de 26 é que se faz novamente a eleição para o triênio, né? Porque agora são 3 anos. Enfim. Olha, informação importante que a gente já soltou aqui no vídeo, né? Provavelmente vai ser
Um ano ali no final de mandato, numa gestão, numa eleição tampão, né? Como vocês, deixa eu até voltar aqui o termo que ele utilizou. Esporte Clube do Recife. Provavelmente deve ser um mandato tampão. Mandato tampão, isso aí mesmo. De uma temporada, um ano, né? Terminou 26, novas eleições. E aí esse presidente que assumir, provavelmente, se ele for reeleito, no final do ano que vem, aí ele pega o triênio, né? Enfim. E o triênio dos senhores e senhoras, tem algumas senhoritas aqui, e para responder as perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Presidente, bom dia. Velho, o que Yuri Romão recebeu já de xingamento em rede social, o que ele já foi ameaçado por vários torcedores, não tá escrito, pô. A gente se coloca na situação do presidente agora. Eu não tô querendo passar pano pra Yuri Romão não, tá? Pra mim, o pior presidente da história do clube. Mas se coloca na situação de Yuri Romão. O que ele recebeu de crítica, de xingamento e de ameaça, não tá escrito, pô. Pessoalmente, assim, na rua, em algum momento assim, e nas redes sociais também. Se eu recebo xingamentos e críticas pesadas todos os dias, imagine Yuri Romão, que tem milhões de seguidores, não ele, né, mas o esporte tem milhões de seguidores, e automaticamente o Yuri Romão é a figura maior do esporte, porque ele é o presidente, óbvio. Então tudo vai cair na conta dele. Ponto. Então o que esse cara já recebeu de xingamentos e de ameaças não tá escrito. Ele tá cansado, pô, ele tá exausto. E se eu fosse ele, eu pediria pra sair também. Já deu, né, pô? Até pra ele ter um alívio mental. Daqui a pouco ele vai ficar sem cabelo, pô. Ele vai envelhecer 50 anos e 5. Igual a Juscelino Kubitschek. Bizarro, né? A pior decisão de Pepa, a pior decisão dele foi ter demitido Pepa. Muito pelo contrário. A pior decisão de Yuri Romão foi entregar as chaves do clube para Guilherme Falcão. É bom deixar bem claro que Yuri Romão é o principal culpado de tudo que está acontecendo no esporte. Foi lá na gestão de 2022 que tinha Augusto Carreiras, 23 Augusto Carreiras continuou e Jorge Andrade, aí 24 já Guilherme Falcão e 25 Guilherme Falcão. Agora que chegou Thiago Gasparini, Henrique Obrogini e tudo mais. Mas assim, o clube estava centralizado na figura, no futebol, na figura de Guilherme Falcão. Ele é que montou esse elenco aí. Lógico, Yuri Romão permitiu, entregou as chaves do clube para ele. Ele é que formou esse elenco e ele é que demorou muito para ter demitido o Pepa. Ele, quando eu falo, eu tô colocando Yuri Romão também no balaio, toda a diretoria, todo mundo no balaio, tá? Mas demoraram muito para ter tirado o Pepa. Demais. Depois que tiraram o Pepa, o inominável veio. Aí já era tarde demais. 11 jogos, 10 jogos, 3 pontos. Não tem Guardiola, não tem Neymar, Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, que de jeito mais não, meu velho. Já foi, não dá, porra. 3 pontos em 10, 12 jogos, tu não vai reverter esse cenário aí, não. E aí já foi pro esporte. O esporte foi rebaixado com 10 rodadas, pô. Então, jogou umas 6, 7 rodadas na lata do lixo. Alessandro Matias, canal Ipatico Sport TV no YouTube. Não tem como começar essa coletiva esquecendo da situação agora da denúncia ao Ministério Público, dos nomes envolvidos, das provas até então, né, colocadas lá. Enfim, como é que pensa o presidente a respeito dos nomes envolvidos? Se há algum pensamento de repente afastar as pessoas nesse sentido para melhorar, a diminuir essa pressão, vamos colocar assim? O que você está achando dessa pressão geral que está acontecendo? E se dá para administrar o clube daqui por diante com essa pressão? O que é que você tem para fazer para que o torcedor acredite no teu trabalho? Obrigado. Muito boa pergunta, Alessandro. Bom dia. Primeiro, eu só queria te contestar, porque assim, não há provas, né? Você tem informação, inclusive, de direito, sabe? Não há provas. O que tem é um print de tela, né? E eu não posso fazer, nem eu, nem ninguém pode fazer, nenhum juiz de valor com print de tela, tá? Quais são as medidas que o presidente Yuri Romão já tomou, tá certo? Nós vamos constituir um advogado, tá? Para que se habilite junto ao Ministério Público para que a gente tenha conhecimento do que está sendo tratado. Eu não posso fazer nenhuma ilação ou tomar uma decisão a respeito disso sem que eu tenha né? Agora, se a gente for observar o modus operandi das pessoas que estão por trás disso tudo, é o mesmo, né? Desde o meio do ano, que começaram a me atingir pessoalmente, né? A minha família,
a minha empresa, tudo isso está sendo feito. Mas como não conseguiram nada em relação a mim, inclusive essa semana eu soube que tiveram na Receita Federal, através de um funcionário da Receita Federal, ou seja, um servidor da Receita Federal, para ver se consegue alguma coisa em relação não sei se a mim, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, assim, isso é um jogo muito baixo. Que, obviamente, isso não atinge só as pessoas físicas, né? Atinge ao clube. O clube está sendo atingido. Porque a partir do momento em que a gente, ao invés de estar preocupado em trabalhar pelo clube, né, a gente vive um momento desafiador, a gente está perdendo tempo em relação a isso. Enfim, para acreditar no meu trabalho, é isso. Assim, a gente vai dar continuidade ao trabalho, ou seja, muita coisa vai acontecer até o final do ano, tá certo? As mudanças vão precisar serem feitas e dar ao torcedor aquilo que ele merece, que é vamos dizer assim, um mínimo necessário para que ele tenha orgulho do Sport Clube do Recife. Por enquanto, não. Esse ano eu vou ser meio sério com vocês, viu? Ter orgulho e tal do Sport Clube do Recife, eu sempre vou ter, porque eu torço pro esporte, porra, é lógico que eu vou ter orgulho de torcer pro meu time. Mas nessa temporada, eu juro pra vocês, eu ando na rua assim, ó. Tô aqui no shopping, e tal, passando, né? Eu juro pra vocês, eu ando assim, ó. Aqui, pá. Simulação, tá? Simulação. Eu ando assim, ó. Cabisbaixo, pô, com vergonha. Eu me escondo. Eu ando me escondendo, pô. Eu ando, porra, assim, tá ligado? Eu ando rápido, saio correndo, assim. Ando de fininho. Eu fico constrangido. Eu sou torcedor do esporte, tá ligado? Eu não sou presidente. Não foi eu que contratei os caras, tá ligado? Mas eu juro pra vocês, eu ando nas ruas, olhando pra baixo, assim, na maioria das vezes, com vergonha mesmo. Com vergonha. A palavra correta é vergonha. E olha que eu não contratei nenhum desses jogadores aí. E imagina se eu fosse presidente do esporte. Meu amigo, eu não iria pra mercadinho não, velho. Eu não iria pra restaurante não. Eu ficaria em casa o ano todinho. O ano todinho em casa. Eu teria vergonha de pisar fora de casa, assim, na rua. Vou andar aqui 10 minutos na rua. Eu teria vergonha. E olha que, mais uma vez, eu nem sou o presidente do esporte, nem sou diretor, nem sou nada. Só sou um torcedor, né? Que tem um canal no YouTube. E eu ando com vergonha na rua. Vergonha mesmo. Essa é a definição. Constrangido, envergonhado. Sendo humilhado mesmo, praticamente. Porque aparece os caras, né, pra me sacanear e tal na rua. Aparece os caras pra me cumprimentar e tal. E faz parte do show. Em qualquer ambiente que eu piso, eu já piso assim. Caralho, velho, que vergonha da porra, velho, esse ano. Meu Deus do céu. É complicado, meu irmão. Não é mole, não. Mas, enfim. Voltando, né? Voltando. Levanta a cabeça, precisa, a coroa não pode cair. Sabe o que eu lembrei agora? Estavam comentando aqui o Alan Anderson. Yuri Reborn e tal. Velho. As declarações de Yuri Romão são ridículas, pô. Tipo, ele chegou a comparar sua gestão com um bebê reborn, tá ligado? Como se um bebê reborn fosse algo perfeito. Algo impecável. Algum tipo de objeto que faz todas as ações que um ser humano faz de forma perfeita, sem erros. Só que não tem nada a ver, tá ligado? Bebê reborn é simplesmente um boneco, acabou. Ele não faz nada que um ser humano faz, nada. É meio bizarro o que o Yuri Romão fala em coletivo. É pro cara dar gargalhada, tá ligado? Enfim. Vamos lá, César Chaves. Luiz, tem um perfil no Twitter chamado Sport Data, que fez indicações de alguns jogadores para a Série B. Tem boas peças para ano que vem, inclusive vários por pré-contrato. César, me lembra daqui a pouco que eu vou pegar aqui esse comentário para a gente resenhar um pouco sobre isso. Eu não sei se eu vou pegar toda a coletiva de Yuri, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas vou pegar mais um pouquinho aqui, que tem alguns pontos importantes. Por enquanto, não. Como eu disse, segunda-feira ou terça, deve ser alguém ir lá no Ministério Público, entender o que está acontecendo, dependendo do que tiver. Né? Mais uma vez, eu não posso afastar pessoas por um print de tela. Né? Isso não é uma coisa... Tá? Presidente, bom dia a todos aqui presentes. O
O que você coloca é novo pra gente, né? A tua saída ao final desse ano. Então a pergunta vai em cima disso que você colocou. O esporte hoje tem salários atrasados, pelas informações que temos também, tem compromissos a serem honrados, com contratos de rescisão com Antônio Oliveira, do Queiroz, a questão da ação do Antônio Carlos também, ontem, informação do Lucas Holanda também, a questão do Ramon com o Atlético Goianiense. Até o final da sua gestão, tudo isso vai ser cumprido, e com que receita o esporte conta nesse momento para cumprir com tudo isso, para terminar o ano de 2025 com tudo em dia? Bom dia, Antônio. Um dos motivos, né, de eu querer ficar até o final do ano, até 31 de dezembro, é justamente o senso de responsabilidade e de compromisso que eu tenho com essa instituição. Tá? Responsabilidade com essa instituição. Gastou 60 milhões de reais no mercado. 17 milhões de reais no volante de 29 anos de idade. 9 milhões de reais no lateral fraco de Série A. 12,5 milhões de reais em Atêncio. 15 milhões de reais em Carlos Alberto. Responsabilidade com a instituição. Tu tá de sacanagem, né, meu irmão? Tá de palhaçada com a minha cara, né, velho? Responsabilidade. O Sport tá devendo salários, pô. Não, mas é o descasamento do fluxo de caixa. Não, mas é problema de fluxo de caixa. Aí eles inventaram um termo novo, né? Descasamento de fluxo de caixa. Tá de palhaçada, né, meu irmão? Uma coisa é, porra, o Sport tá numa situação difícil financeiramente lá no início do ano, né? Não gastou nada, não gastou R$1 em contratações. Beleza, a gente poderia até entender, mas não é o caso, né? Quem gastou 60 milhões de reais na temporada não pode alegar descasamento de fluxo de caixa. Não pode falar que teve um problema porque não recebeu o dinheiro da liga em agosto. Só vai receber em dezembro. Não. Não tem desculpinha não, irmão. Pelo amor de Deus. Eu poderia muito bem largar aqui e dizer assim, olha, toma que o filho é teu. Isso eu não faço. Não faço aqui, não faço em canto nenhum. Em canto nenhum. Eu fui talhado na vida dessa forma. Então eu tenho responsabilidade com o esporte e vou continuar tendo essa responsabilidade. Então, com relação a receitas, nós temos como garantir receitas para finalizar o ano, né, com, se não 100% das coisas pagas, né, mas vou lutar para que seja 100%, mas muito próximo disso. Inclusive essas rescisões que a gente precisou fazer ao longo do ano. Tá? Não, isso é coisa interna. Presidente, Alguém confia aí, gente, que Yuri Romo vai pagar 100% de salários, direitos econômicos de jogadores? Ele fala, pega aí que o filho é teu. Pois bem, ano que vem vai ter várias parcelas de Carlos Alberto, vai ter parcela de Matheus Alexandre, vai ter parcela de Atêncio. Tá sim. Na reunião do conselho, terça-feira, se eu estiver errado, você me corrija, o senhor chegou a falar sobre a sua intenção de cumprir o teu mandato, de permanecer, e as coisas mudaram, né? Eu queria saber o que é que te fez mudar de ideia e decidir pela renúncia. Não é renúncia, tá? Não é uma renúncia? Não é uma renúncia. Eu estou antecipando uma eleição, eu fico até a chegada do novo presidente. O novo presidente vai eleição. Não é uma renúncia? Não é uma renúncia. Eu estou antecipando uma eleição, eu fico até a chegada do novo presidente. O novo presidente vai receber o bastão da minha mão. Como que a gente chamaria essa... Uma antecipação de uma eleição. Porra, aí eu não consigo entender. Peraí, gente, peraí. Eu às vezes eu fico pensando que eu sou burro demais. Às vezes, porra, será que eu sou burro, velho? Aí eu fico parando pra me refletir, né? Não é uma renúncia, peraí. O teu mandato vai até o final de 2026. Se tu tá saindo um ano antes e entregando o bastão pra uma outra pessoa, um próximo presidente, como é que a gente pode utilizar... Qual é o termo que a gente utiliza, porra? Se não for renúncia. É o quê? Descasamento de gestão, é? E só pra entender, como que a gente chamaria essa... Uma antecipação de uma eleição. Antecipação de uma eleição. Pronto. Agora, veja só. Ele acabou de inventar um termo novo, gente. Não é renúncia, não. É antecipação de uma eleição. Puta. Ele acha que a gente é burro, é assim, com todo respeito, não é possível, gente. Né? Eu às vezes até fico me perguntando, porra, será que eu sou tão burro assim? Porra, gente, pelo amor de Deus. Eu fico às vezes entrando em paranoia, assim, em parafuso. Minha cabeça começa a entrar em parafuso, assim.
Quando eu escuto algumas declarações de Yuri Romão, eu fico, porra, será que eu tô tão errado, velho? Não é possível. Pedro Caiafa não é renúncia. Ele tá só terminando o contrato antes do prazo definido. Tá ligado? Aí não, é adiantamento de novas eleições. Pra trazer um termo pra galera, como se ele não tivesse renunciando. E tá saindo no auge, né? No auge. É bizarro, assim. É bizarro, velho. Bom, vamos lá. Isso aqui é inacreditável, bicho. E só para entender, essa eleição ela aconteceria, de acordo com o novo estatuto, apenas para um ano. E depois, ao fim do ano que vem, seria feita outra eleição para o triênio. É isso, né? Exato. Tá, eu queria saber por que te fez mudar de ideia e sair antes. E também queria saber se eu fico até o final de dezembro, então imagino que. Não, até o final de dezembro, com certeza, tá certo? Agora eu vou esperar o resultado da auditoria e a publicação do balanço. Certo. E como a ideia fica até o final do ano, eu imagino que o planejamento do ano que vem ele vai ter que ser adiantado até lá. Sim. Eu queria saber se já existe alguma decisão tomada com relação a isso, especialmente a diretoria de futebol, Ambrogini, Gasparino, essas figuras, elas... A gente combinou que era uma pergunta só, né? Essas figuras, elas continuam pro ano que vem? A gente combinou que era uma pergunta só. Você escolhe a que vai responder? Eu quero... Oxê, não entendi. Tem alguma treta de Yuri Romão com esse jornalista? Porque, assim, foram feitas algumas perguntas e Yuri Romão desviou o foco de uma pergunta, né? Se recusou a responder. Eu queria que você responda essa, por favor, se não puder. E se você puder responder, obviamente, que te for mudar de ideia, se não puder, também outra ideia. Não, outra pergunta. Só pra gente, porque como tem muita gente, e eu tenho um compromisso, então só pra gente manter a, tá? Tá, entendi agora. Mas eu vou responder as duas. Eu não mudei de ideia. Tá? Eu disse isso de fato, que pretendia ficar até o coisa, mas no meu íntimo eu já estava querendo fazer isso. É porque eu não tinha conseguido sentar ainda com as lideranças com que eu queria, tá? Por isso que eu não podia anunciar ali. Mas eu não mudei de ideia, não, tá? Eu só não podia anunciar ali. Okay? Em relação ao departamento de futebol, a transição do futebol, já adiantando aqui, diante do que a gente teve nesse ano, né? Diante do que foi esse ano trágico, a grande verdade é essa, se faz necessário, tá certo? Uma análise muito profunda e aí sim a gente vê quem fica e quem sai. Okay? Eu tenho esse final de semana um compromisso, né, comigo mesmo talvez e com o esporte, de chamar algumas pessoas para me auxiliar a começar a fazer essa análise profunda. Tá? Quem fica, quem sai, não tem ninguém garantido. Ninguém. De cima a baixo não tem ninguém garantido. Ou seja, Gasparino, Henrique Ambrogini e companhia, jogadores, César Lucena, todo mundo aí do esporte e até quem tem contrato um pouco mais longo, não tem garantia nenhuma que vai ficar ou que vai sair, né? Tem que ter uma limpa, né, velho? Tem que ter uma reoxigenação aí. Primeiro, César Lucena, rua. Seria um dos primeiros ali. Essa diretoria, Henrique Ambrogini, Thiago Gasparino, rua. Jogadores, metade do elenco, rua. Começa por aí. Você limpa o que tem de ruim e traz uma outra galera pra chegar e comandar o esporte na área técnica, traz um novo treinador, traz um novo auxiliar, se possível, tal. Traz novos diretores ou traz mais um para agregar, enfim. Traz mais 12, 15 jogadores. Tem que ter uma reoxigenação nesse elenco, tem que ter uma reformulação no grupo. Lógico, não 100%, né? Mas 50% pelo menos. Presidente, bom dia. Em relação a uma dúvida que eu fiquei, o senhor falou que pretende pagar até o final do ano, né? A maior parte das dívidas que o senhor está deixando em aberto. Eu não estou deixando em aberto. E não sou eu que estou deixando, é o clube. Mas o senhor responde pelo clube, né? Senhor presidente. Mas parte Peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu entendi bem. Em relação a uma dúvida que eu fiquei, o senhor falou que pretende pagar até o final do ano, né? A maior parte das dívidas que o senhor está deixando em aberto. Eu não estou deixando em aberto. Não sou eu que estou deixando, é o clube. Mas o senhor... Eu não tô deixando em aberto. E ele ainda dá risadinha. Não sou eu que tô deixando em aberto. É o clube. Aí, mais uma vez, minha cabeça começa a entrar em parafuso. Porra, será que eu sou tão burro assim? Tá ligado, ponto? Será que eu sou tão idiota assim pra cair nesse papo? Não é possível, gente. Ele ainda dá risadinha. Não sou eu que vou deixar a dívida em aberto. É o clube. Mas quem é que tá gerindo o clube? Sou eu? É a minha mãe? É a PQP? É, sei lá, a tia da cozinha, a tia do café? O tio... Qual é o sentido disso, velho?
É bizarro, bicho, é bizarro. Mas é o que eu falo pra vocês, né? O modelo associativo é isso aí. Um vai passando pro outro e dane-se. De fato, no final das contas, não é ele que vai ter que pagar. Quem vai ter que pagar é o próximo presidente. Não o CPF do próximo presidente ou o CNPJ do próximo presidente. Mas sim um clube, tá ligado? Mas tá entendendo o ponto? Quem é que tá gerindo o clube? É o presidente. Então, é você, Yuri, que tá deixando a dívida. Foda. Aí o problema do modelo associativo é isso. Tu vai deixando um pro outro, pro outro, pro outro, e quem se arromba é o clube. Não é o presidente. É igual o Brasil, né? Você vai deixando as dívidas, rombo atrás de rombo. Um vai passando pro outro e o Brasil vai tomando tromba. É isso. Foda mesmo. Vamos lá. Eu respondo pelo clube, né? Seu presidente, mas vamos lá. Em relação às cotas de transmissão, a gente ficou com uma dúvida, né, que é uma coisa muito importante. O Sport vendeu, há 2 anos o senhor tem informado que o Sport teria vendido 20% das cotas de transmissão, né, para a LFU. 15. Perfeito. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que ficou, se de fato foi vendido 15%, quanto foi que o Sport vendeu essas cotas e se essas cotas já foram gastas na sua gestão, ou investidas, o senhor pode chamar como quiser. Todos os clubes da LFU, né? Só para ser mais didático, LFU é a Liga Forte União. Eles tiveram cotas das suas receitas por transmissão, parte delas comercializadas com um investidor internacional, e no caso do Sport foram vendidos 15% dessas cotas, mas tem clubes que venderam 20%, tem outros clubes que quando entraram posteriormente ao Sport venderam 10%. Recentemente entraram Atlético, Mineiro, enfim, tem hoje, sem sombra de dúvida, é o maior bloco comercial da América Latina aí, de cotas de venda de transmissão. E os recursos que foram recebidos, né, acho que final de 23, não, desculpa, final de 24, ao longo de 24, eles foram, quitamos muitas dívidas, né, que nós tínhamos, foi esse dinheiro que a gente fez os investimentos nos refletores, no gramado, enfim, no CT, e também a manutenção ao longo do ano de 24, né, daquela equipe que conseguiu o acesso, né? Lembrando que as cotas de Série B não são suficientes para manter uma equipe como a gente tinha no ano passado. É isso. E muito menos para manter dessa temporada, né? Para a próxima. Com esse elenco que é muito mais caro do que era da temporada passada. E ó, eu já fiz um vídeo completo sobre essa questão das vendas de direitos de transmissão, tudo mais, da LFU, Liga, Libra, o raio que o parta. Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Quando eu terminar aqui a live. Porque a gente fez um react completo que todos os clubes que venderam 15, 20% venderam por mixaria. Essa aqui é a realidade. Mas por que venderam? Porque tinham que pagar dívidas. Porque são clubes falidos, entre aspas. E aí tava recebendo essa antecipação para ou pagar dívidas, ou contratar jogador, ou por inúmeros fatores. Clubes saudáveis financeiramente jamais venderiam 15, 20%. Jamais. Eu não vou saber aqui direito, tá? Bom dia, presidente. Bom dia. Durante a sua gestão, Oi? Beatriz, do EJA. Berta. Durante a sua gestão foram prometidas melhorias, tanto na ilha quanto no CT. Eu queria saber, com o anúncio da sua saída, como vai ficar isso, se pretende passar para a nova gestão. Isso são projetos, né, que não se perdem. Foram investidos bastante recursos nesses projetos, né? O projeto de reforma da Ilha do Retiro, do complexo da Ilha do Retiro, melhor dizendo, que não é só o estádio, né, é o complexo. Isso foi aprovado já na prefeitura da cidade do Recife, e o próximo presidente, ele já pega, ele ganha 2 anos de trabalho feito, né, trabalho feito e muito bem feito, diga-se passagem. A questão da expansão do CT, também hoje o projeto está dentro da prefeitura. Devemos ter aí, acredito que ainda antes do final do ano, a aprovação também por parte da prefeitura desse projeto. Esse é um projeto bem mais barato, que esse tem tudo para ser colocado em prática
mais rapidamente do que da Complexidade do Retiro, que é impactado hoje muito pela taxa de juros que o Brasil pratica hoje, né? Você fazer um investimento hoje com uma taxa de juros do Banco Central a 15% ao ano não é algo trivial. Mas é isso. Tá? Vamos lá complementar aqui a coletiva de Yuri Romão e o react aqui com vocês. Vambora. Se eu puder falar um pouquinho mais sobre essa reunião de hoje, quem participou dessa reunião, as lideranças que estavam nessa reunião, se eu puder falar sobre isso, e se o senhor tem uma autocrítica em relação a esse fim de gestão, o senhor acha que é um fim de mandato, considerando que termina em 31 de dezembro, é um fim de mandato abaixo da crítica, é um fim de temporada que funciona como um fiasco para o esporte nesse momento, senhor? Nada, o fim de mandato é maravilhoso. O Sport tá rebaixado desde a 10ª rodada, devendo salários a Deus e o mundo, sem treinador, sem atacante, agora sem presidente. Tá uma maravilha. Acredita nisso também? Com relação aos nomes que participaram, tá? Eu não estou autorizado a citá-los, mas oportunamente a gente deve ter outras reuniões aí ao longo da semana e aí eu vou me sentir à vontade em citar os nomes, tá certo? Mas são lideranças importantes dentro do clube. Com relação a final de mandato, Carlos, eu diria a você que, de fato, um final, né, de mandato. O ano foi realmente um fiasco diante daquilo que a gente pode chamar em relação ao futebol, exclusivamente ao futebol. Mas eu queria dizer o seguinte: a gestão, ela, se a gente for fazer um comparativo, ela foi um livro. Ih, olha aí o livro, do tamanho da tromba. Um livro. E esse ano foi um capítulo do livro. A gente não pode simplesmente tirar o mérito de ter trazido o clube até aqui na situação em que a gente encontrou no final de 21. Que a situação de 21, aí sim, era uma situação muito, mas muito, eu diria até que perigosa, né? À beira de uma intervenção. Tá? Mas também, se não melhorasse em relação àquilo ali, a gente estaria na Série C agora ou até na Série D, né? Aí também tinha que melhorar em algo, né? Eu só não atribuo nota 0 para a gestão de Yuri Romão porque o Sport não caiu para a Série C. Porque assim, se eu fosse atribuir uma nota para a gestão de Yuri Romão, a nota é dó, né? Mas assim, sei lá, nota 1. Eu daria nota pra gestão de Yuri Romão. Vamos ser um pouco mais generoso? Nota 3,5, 4. Nada além disso. Gestão ridícula. No futebol, um fracasso total. No futebol, a nota é 0, na minha opinião, tá? Na questão administrativa, dá pra gente ponderar algumas coisas em alguns momentos. Mas caiu por terra depois daquela venda do mando de campo pro Flamengo. O Sport começou a pipocar as informações que estava devendo a Antônio Carlos, a Antônio Oliveira, a Duqueiroz. Agora está devendo parcelas de Ramon Menezes, devendo parte dos direitos de imagem para os jogadores. Então assim, velho, é uma gestão que trouxe o apequenamento do clube e é um fiasco e um fracasso total no futebol. Nota 1, de 1 a 4 é a nota para a gestão de Yuri Romão. Nada além disso. Porque, de fato, melhorou aquela desgraça que estava no final de 2021. Até porque não tem como ficar pior, né? O Sport, de fato, nem presidente tinha, não tinha ninguém ali. Se eu não me engano, era o presidente do Conselho Deliberativo, o Pedro Leonardo Lacerda, que assumiu como presidente, uma espécie de presidente. Aí, porra, pior do que aquilo ali não tem como ficar também não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente, repetindo, ou seja, do livro, o capítulo 25 não é o capítulo melhor desse livro. Não foi, infelizmente. Foi o pior disparado, o capítulo de 2025, sem dúvidas. Até pelo investimento, né, feito, 60 milhões de reais. Pesa muito na análise, não tem pra onde. Por isso que fica tão repetitivo os 60 milhões de reais que a gestão de Yuri Romão torrou, queimou, jogou na lata do lixo, jogou no esgoto. Mas assim, pra mim, o único ano que foi bom foi 2024. Bom diante de cenários que poderia ser bem melhor ainda, a gente disputando o título de Série B. Mas beleza, subiu, dane-se. Subiu no final das contas, ok. Acaba se tornando um ano bom, porque subiu, conseguiu atingir o principal objetivo da temporada. Com muitas dificuldades, mas conseguiu subir. Ponto. É isso. Nada além disso. É um capítulo nota 7 da gestão de Yuri Romão. E olhe lá, viu? Porque tiveram que gastar 20 milhões de reais para subir. Com ponderações ainda mais esse nota 7.
porque em 2023, nota 0 no futebol. 2022, vou ponderar nota 4 diante da terra arrasada. E 2025, nota menos 100. Nota 0 também. No futebol, gente, a média de Yuri Romão é nota 0. Nada além disso. Nada além disso. Bom dia, presidente Yuri. dia. Minha pergunta é sobre o jogador Zé Lucas, que está no Catar disputando a Copa do Mundo da categoria dele, sub-17. E a ida do diretor-geral do clube lá para acompanhar de perto o desempenho do garoto e possíveis propostas que possam ocorrer. Diante do cenário financeiro do esporte e a sua saída ao final do ano, o que tem se tratado na possível venda, o quanto pode colaborar com a questão financeira do clube até, ou agora, ou até futuramente, ao fim do seu mandato? Como tem tratado internamente? Bom, em relação à ida do executivo, na realidade eu tinha pedido para que o nosso diretor, João Marcelo, pudesse acompanhar, visto que eu não queria deixar, né, que as negociações, né, ou negociações não, que não tem negociação nenhuma, não tem proposta nenhuma, né, isso tem que ficar bem claro aqui, não existe proposta nenhuma, agora existe realmente interesse, né, e para que isso não ficasse solto, né, só com os empresários, muito embora Zé Lucas tem empresários muito sérios, isso é importante dizer, muito sérios. É bom se colocar o ponto aqui, tá, gente? Lá no início da temporada, Yuri Romão, acho que tem uns 4 meses por volta disso, no meio da temporada já, Yuri Romão falou que o Sport recebeu uma proposta de 80 milhões. Ele confirmou a reportagem, né, do GE, a ONE 45 também. Depois o vice-presidente de futebol do Sport, Rafael Campos, negou a informação. Só que o GE continuou batendo na tecla de que sim, o Sport recusou uma proposta de 80 milhões de reais por Zé Lucas, pretendendo vender ele por pelo menos 15 milhões de euros, que dá em média de 92 milhões de reais por volta disso. Então assim, agora de fato, nesse momento não tem proposta agora, mas já teve, tá? Tanto os daqui como o que cuida da carreira dele internacionalmente, são pessoas confiáveis, que posso atestar isso. Também tem uma família muito bem estruturada, isso também ajuda bastante, isso é muito importante pra gente, que confia no esporte. Então eu pedi para que João fosse, mas como o João teve uma viagem recente, né, no dia inclusive que eu falei com ele estava na China, ele se mostrou impossibilitado de ir novamente para o Oriente para acompanhar Zé. Então eu pedi para que o Henrique fosse olhar, ficar de perto, acompanhar de perto. Assim, não existe nenhuma negociação, ainda hoje cedo eu falei com o Henrique, tá? Não, nem nada, tá? Acho que obviamente ele está conversando com algumas pessoas, mas não tem negociação. Agora, com relação ao financeiro ou alguma coisa assim, se tiver, lógico que vai ajudar, não tem a menor dúvida. Presidente, bom dia. Bom dia, Pedro. Eu sei que você já respondeu superficialmente sobre a questão do final do mandato ao amigo aqui, mas eu queria a sua opinião pessoal. Você hoje, como presidente do esporte, qual o sentimento que fica para você, como Yuri Romão, torcedor, de ter comandado, né, ou estar deixando o clube no pior recorte da história do clube no Campeonato Brasileiro, da história, né? Eu queria que você desse a sua opinião pessoal sobre esse momento e se você já tem dimensão do quanto isso, para a figura Yuri Romão politicamente no clube, pode interferir para o futuro ou para o agora. Pedro, eu não tive tempo de fazer essa autoanálise, tá? E gosto. Eu gosto muito da autocrítica, da autoanálise. Agora, obviamente, e eu não sou uma pessoa vaidosa, né? Acho que quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa vaidosa. Precisa de tempo para fazer uma autoanálise, uma autocrítica do trabalho de Yuri Romão em 2025, gente. Pelo amor de Deus, não precisa de muito tempo não. Com 10 segundos todo mundo sabe. Gestão irresponsável, mentirosa e fracassada. Acabou. É óbvio que tudo que a gente projetou, né, ao longo desses anos que eu estou aqui no clube, que vinha ocorrendo, né, foi diferente esse ano. Esse ano foi um ano atípico, onde deu tudo errado. Nada deu certo. Nada. Posso dizer isso sem nenhuma... O que... Aí vamos lá, ele tá atribuindo meio que a questões, entre aspas, sobrenaturais, de que nada deu certo. Tudo foi pontos fora da curva. De fato, algumas coisas a gente pode até pontuar isso, que futebol também tem disso, tem dessas coisas. Mas o futebol acontece esse tipo de situação quando a gestão ela é um fracasso em todas as esferas. A administrativa, gestão, esfera financeira, a gestão de grupo, contratação, dirigente, treinador, entender de bola. Então assim, ele tem que cair na real que ele precisa entender de futebol. E ele já mostrou isso pra todo mundo que ele não sabe nada. Então assim, eu posso aqui até meio que atribuir ao imponderável do futebol, a aleatoriedade. Agora o presidente do clube não pode falar que é um ponto fora da curva negativo e tal. Beleza que tem esse elemento ali no finalzinho da equação. Mas o bolo, o recheio, os ingredientes é porque a sua gestão, Yuri, é uma gestão que não sabe contratar, não tem time para contratar,
não tem time pra demitir, demoraram pra contratar, demoraram pra demitir, contrataram mal pra cacete e gastaram além do que poderia. São elementos básicos, porra. Vocês contrataram Arthur Souza, pô, tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão. Pablo, ridículo, paciência, vivendo aí no DM, não consegue correr. Carlos Alberto, 15 milhões. Lênin Lobato, Eu gostaria muito, era de fato deixar. Augusto Carreira, Jorge Andrade, Guilherme Falcão, são acúmulo de erros, pô, é um empilhamento de erros ao longo dos últimos 3, 4 anos. E aí ocasionou essa catástrofe geral em 2025, porra. É um clube organizado, né, que está, assim, a gente tem um problema financeiro, que o próprio desempenho desportivo está levando a esse descasamento financeiro. Né? Você sair precocemente de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil, queda de receita com sócios, queda de receita com bilheteria e outras coisas mais. Então, assim, isso tem um reflexo gigantesco nas contas do clube, que não estava no nosso orçamento. Tá? Então, infelizmente, mas por o clube ter feito a sua estar organizado, a gente não tá tendo impacto. O caixa sofreu, mas assim, o crédito do clube ainda está em dia, a gente pode fazer algumas operações financeiras que estão em curso, né? Então é isso. Tá? Presidente, bom dia. Como não tem o portal da transparência, o torcedor fica muito na dúvida. Isso é uma grande Tem um portal, viu? Mas com todas as informações detalhadas. Depende das informações que você queira. Mas a pergunta era a seguinte, já que o senhor, voltando a falar da denúncia ao Ministério Público, o senhor poderia detalhar mais como se deu essa transação da venda do jogo para levar a partida para a Arena de Pernambuco? Como chegaram nos nomes que foram citados na suposta denúncia que está lá no Ministério Público? E aí, como todo mundo fez duas, se o senhor fica à vontade para responder. Essa semana, o ex-presidente Luciano Bivar, num áudio vazado, disse, abre aspas para ele, eles querem mamar o esporte até o fim. O senhor interpreta de que maneira essa frase? Obrigado. Bom, em relação à negociação em si do jogo do Flamengo, isso é até importante você fazer essa pergunta. Se tem uma coisa que eu me arrependo foi ter feito assinado esse contrato. Tá? Mas às vezes as circunstâncias nos levam. Tá? A forma, os valores que foram ofertados, né? O fato desse jogo ser na Arena Pernambuco, ou seja, dentro da nossa cidade, e a queda de receita que a gente estava tendo, isso meio que nos obrigou, né, a fazê-lo, né, então, as negociações, eu não participei em nada dessa negociação, isso eu posso lhe dizer de forma categórica que eu não participei, até porque eu era contra, mas eu fui obrigado a fazer. Então ficou os funcionários do clube. Foi obrigado a fazer pelos seus atos irresponsáveis financeiramente. Quando a gente fala de ato irresponsável, eu não tô aqui acusando que o Yuri Romão roubou dinheiro do esporte, não, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu tô aqui falando que se gastou muito quando não poderia no início da temporada, porra. 60 milhões de reais tá de sacanagem, meu irmão. Tá de brincadeira. E agora tá tentando que recorrer à antecipação de dinheiro da liga pra pagar salário, pra pagar dívida de Antônio Carlos, Antônio Oliveira e tudo mais. Tá de brincadeira, meu irmão. Fui obrigado. Não, é porque você errou lá atrás. Por isso que depois você se viu obrigado a meio que vender o mando de campo por 3 milhões de reais pra pagar salário, pra pagar não sei quem, pra pagar dívida recente já. E ele ainda falou nesse trechinho aí que ele pediu desculpas, né? Ele tá pedindo desculpas aí pro torcedor. Foi ali, e ele até meio que admite, se você for parar pra analisar, ele meio que admite que a derrocada da gestão dele, até chegar nesse ponto de ele não aguentar mais tanta pressão, tanto xingamento nas redes sociais, presencialmente também. Com certeza, ele foi ameaçado por muitos torcedores nas redes sociais. O início da derrocada da gestão de Yuri Romão foi naquela venda do mando de campo, quando tudo começou a vir à tona. Os dois diretores que ficaram à frente dessa negociação. E eu só fiz... eu não sabia nem os nomes, eu vim saber os nomes agora, quem são as pessoas que estão detalhando aí que são detalhadas. Mas eu não posso te falar porque eu não participei mesmo. Tá? Não estou aqui me eximindo da culpa não, tá? Eu estou só dizendo que realmente eu não participei, porque eu não sei de detalhes. Presidente... Oi? Qual foi a frase? Acho que penso bem. Acho que é motivo até de uma reflexão. Tá? Acho que esse tipo de ex-dirigente, né, que usa esse tipo de frase, né, ou sobre a outra, da canela, né, do pescoço para baixo, agora é canela, não sei o que. Isso não combina mais com o futebol. O futebol do Brasil tá num outro nível, num outro patamar. Lamento, né? A pessoa que teve uma história dentro do clube e eu respeito todo mundo, né? Respeito todo mundo. Infelizmente eu tive que, foi a primeira ação da minha vida, eu entrei com ação contra ele, da outra afirmativa dele. Essa ação está tramitando na justiça, uma ação criminal,
Enfim, é isso. Não tem muito o que falar, não. Só lamentar. Bom dia, presidente. No ano passado, o senhor chegou a declarar que estava preparando o esporte para subir de divisão e nunca mais cair, ou pelo menos ficar um bom tempo na Série A. Sendo que na primeira... Essa daí pegou muito, viu, velho? A gente tá assumindo que o Sport vai Série A pra nunca mais cair. Com 10 rodadas o time tava rebaixado. Meu Deus do céu. Subiu de escada e desceu do elevador. E que subida longa, hein? 3 anos e árdua. E árdua, viu? Tomando porrada de tudo que é gente. Depois desceu do elevador em 10 rodadas. Primeira temporada após acesso, o clube está retornando para a Série B, no ano que investiu pesado e está tendo que lidar com algumas dívidas ou dificuldades para honrar compromisso. Na sua visão, de forma clara para o torcedor, onde o senhor acha ou acredita que o trem saiu dos trilhos na temporada? Dentro daquilo que eu disse, né, que eu gosto de fazer uma autocrítica, uma autoanálise, eu acho que faltou a mim, eu vou falar por mim, tá certo? Faltou a mim mais alguém do meu lado para que fizéssemos um acompanhamento mais crítico daquilo que estava vindo do departamento de futebol, né? As solicitações de contratações e enfim. Eu não fiquei muito só da presidência esse ano, né, no início, e tomando decisões que poderiam ter sido mais conversadas, mais dialogadas com pessoas do meio. Presidente, bom dia. Queria voltar um pouquinho. Bizarro, né? Ele tá falando que a derrocada do Sport é porque ele tava só na presidência. Só ele pra tomar todas as decisões do clube. Meu Deus do céu. Realmente, deixar o futebol nas duas mãos, Yuri, é isso aí, a catástrofe geral, né? Tu e Guilherme Falcão. A questão da... E agora fica a pergunta, e cadê Rafael Campos? É um fantoche, é? É um fantoche que tá ali? Tá de brincadeira, né, meu irmão? Das novas eleições? Tá. Agora. Queria voltar um pouco na questão das eleições, para esse mandato tampão que o senhor falou, porque ficou um pouco na dúvida com relação se o senhor disse que vai entregar o novo bastão ao novo presidente. Mas é porque o estatuto fala, né, de questões de prazos para convocar novas eleições ou, no caso, o vice assumir. Se eu não estou enganado, o senhor teria que fazer esse processo até dia 4 de janeiro, porque senão, pelo estatuto, Rafael que assumiria. Já tem algum tipo de prazo para iniciar esse processo de eleição? Não, nós não temos. Não. A reunião foi hoje, como eu falei, tá certo. A gente tomou essa decisão, né, de fazê-lo. Porém, vamos... na próxima semana, começar a ver a questão dos prazos direitinho. A única coisa que eu não abro mão é de terminar o ano e chamar a auditoria. Isso aí eu não abro mão. Mas esse processo aconteceria até o final do ano? Sim. Se assim o conselho quer. Isso é mais conselho do que eu, tá? Isso é mais o conselho. De chamar, de convocar. Presidente, bom dia. Eu posso manifestar, enquanto presidente do executivo, mas o conselho tem que referendar, tá? Presidente, bom dia. Isso aí me preocupa para ano que vem o planejamento do elenco, contratações, porque só pro ano que vem o Sport ter um novo presidente, e aí, para contratar jogadores para formar um elenco, precisa se movimentar. A gente vai começar atrasado de novo no planejamento para a próxima temporada. Como a gente começou atrasado do final de 24 para 25, o resultado foi tromba, ferro forte. Não anteciparam as eleições ano passado, o resultado foi mangalho no nosso rabo. Bom dia, Caixa FC. Presidente, foram feitas contratações muito robustas no começo do ano, né? A gente fala aí muito desses valores, né, de 60 milhões e tal. Só que o senhor citou algumas circunstâncias que fizeram a arrecadação ser inferior àquilo que se esperava. Mas onde estava exatamente esse grande problema que fez, por exemplo, com que o Sport precise negociar o Riquelme para abater a dívida do Carlos Alberto? Porque uma coisa é você ter algumas perdas aqui que fazem você precisar enxugar uma folha, por exemplo, mas a ponto de você precisar negociar o jogador promissor para abater essa dívida, que foi de 15 milhões, o jogador está orçado em 11. Então, qual foi o fator primordial para que a arrecadação fosse tão abaixo assim, a ponto do Sport precisar negociar um jogador da base? Muito obrigado. Bom dia. Alan, né? Alan, só fazer uma correção. A gente não está negociando o atleta Riquelme para bater dívida, não. Tá? O Riquelme, os clubes nos procuraram para adquirir os direitos econômicos dele, tá certo? Então, assim, não foi essa a lógica, tá? E o fato dele estar indo para o Botafogo, né? Aí é uma coincidência. Tá? Até porque houve uma disputa entre dois clubes da Série A pelo atleta. Com relação à tomada de decisão de vender os direitos dele, é porque um atleta que nunca foi a campo, para não dizer que não foi recentemente contra o Atlético Mineiro, no profissional, tô falando, né? E ter essa proposta, algo que
que nos chamou a atenção, e o Sport ainda fica com um belo de um percentual, se eu não me engano, acho que é 30%, do atleta. Então, assim, é uma boa negociação. Isso a gente tem que exaltar o trabalho que foi feito, o que A gestão. Enaltecer a gestão, né? Enaltecer a gestão. está sendo feito na base. Ou seja, já há algum tempo que a base vem revelando vários atletas interessantes, né? E que irão também são ativos importantes para o clube. E que a lógica, né, do futebol ela é essa. Né? Você vê grandes clubes do eixo sul e sudeste que atletas que nunca entraram nem no profissional já estão na Europa. Já estão saindo da Europa, tá? E a gente está entrando nisso. O nosso roteiro é esse, tá? Mas, de fato, a supressão de valores que nós tivemos ao longo do ano, por conta do desempenho desportivo, isso impactou severamente. Inclusive, os custos da gente aumentou, né? Com rescisões, enfim. Foram feitas aí bastante coisas para que a gente pudesse tentar mudar aquele cenário que estava posto ali no meio do ano, antes da paralisação da Copa do Mundo de Clubes. Tá aí, gente. Tem muito mais do que falar não, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto. Valeu, gente.